Que esse ano o Botafogo foi uma zona, creio que todo mundo concorda. Mas pra torcida, pior que o resultado desportivo é não saber o que vai acontecer com seu clube. Apesar de ainda nebuloso, sabemos que Textor se enrolou no comando do grupo, teve que dar prioridade para outras coisas e nisso quem sofreu foi o Botafogo. Mas surpreendentemente não é a primeira vez que isso acontece. A gestão de mais de um clube é algo que vem se tornando cada vez mais comum no futebol, mas com ela também vem os possíveis problemas, sendo eles financeiros, legais ou até a possibilidade de se tornar um clube satélite. E qual será o futuro de tudo isso? Será que cada vez mais veremos um futebol centralizado em poucos clubes? E qual o possível desfecho dessa história? É isso que veremos hoje. E bom, pra começar eu tenho que dizer que esse tema, além de diferente, é um pouco complexo. Tudo que eu estiver falando aqui é baseado na minha pesquisa em sites oficiais. E é óbvio, vai ter uma pitada de opinião também. Só que antes da gente se aprofundar no tema sobre os satélites, vamos se aprofundar nessa trajetória do Botafogo. Se liga. Primeiro temos que voltar para o momento anterior. O Botafogo, até a venda para o John Textor, era um clube que vivia uma crise financeira quase irreversível. E para um time desse tamanho ficar subindo e descendo para a Série B é decepcionante. Por isso o John Textor tem que ser sim valorizado pelo que fez. Desde que chegou, ele cumpriu o que prometeu na parte desportiva, montou uma equipe muito boa e acho que é um consenso geral que talvez o melhor ponto desse novo Botafogo seja a equipe de scout. As contratações dos jogadores escolhidos fizeram sentido e além disso deu pra ver um time que antes brigava pra não cair fazendo movimentos caros no mercado, o que óbvio culminou numa equipe competitiva que em 2024 teve o seu melhor ano na história. Só que acaba 2024 e começa 2025, que foi quando ficou escancarado todos os problemas da gestão do Textor. Primeiro, o não pagamento de dívidas. O Botafogo fazia movimentos dos quais não pagava nos prazos corretos, o que, pensando de forma ética, torna a competição injusta, além dos balanços financeiros serem duvidosos. Qual que é a justiça de, por exemplo, Palmeiras e Flamengo pagarem tudo em dia, enquanto o Botafogo gasta tanto quanto e não cumprindo os prazos? Não faz sentido. Isso porque agora eu vou falar de todo o trâmite com a Eagle, né? Meu Deus. Vamos lá. Para entender isso, vamos entrar no modelo de gestão desse grupo de clubes, que no caso do Botafogo é ou era a Eagle Football Holdings. O modelo da empresa era simples. Um único caixa operacional para todos os clubes do grupo, colaborando uns com os outros, formariam uma rede forte. Essas equipes começariam com o Crystal Palace, que não necessariamente era tão ativo, já que Textor não era majoritário, ou seja, dono de maior parte das ações, mas a gente já volta nisso. Além disso, teríamos o Molenbeek da Bélgica, o Botafogo no Brasil e o grande foco europeu e que veio por último, o Lyon, na França. Só que com os franceses o processo foi um pouco diferente. John teve que encontrar parceiros, já que não teria dinheiro suficiente para adquirir o clube. E se eles esperassem um sucesso do tamanho que foi no Botafogo, isso não aconteceu. O mau relacionamento, os problemas financeiros e as autoridades bateram pesados no Lyon, que em certo momento foi dado como rebaixado nos tribunais. E para salvar o clube, entre aspas, Textor comprometeu todo o planejamento do Botafogo e até o seu fluxo de caixa, já que em determinado momento o dinheiro usado pelos brasileiros estava financiando o time francês. Olha, essa parte é extremamente difícil de entender e eu até pesquisei bastante e poderia falar aqui, mas eu vou tentar resumir para que não fique tão confuso. Por isso, para continuar, vamos olhar pelo cenário do grupo. Por todas essas adversidades, John teve que ser expulso do comando da empresa. O que precisava acontecer até esse momento? Alguns outros dados ainda seriam divulgados. Como eu disse, o Botafogo era um ponto-chave para gerenciar o caixa do Lyon que estava em crise. E podemos ver nomes como Igor Jesus, Savarino e Jair como parte das contas dos franceses, sendo que nenhum dos três passou por lá. Os problemas do Textor com seus parceiros conseguiu se enrolar ainda mais chegando aqui no Brasil. A justiça brasileira bloqueou contas da Eagle por conta de dívidas. Começou um rolo gigantesco para ver quem estaria no comando da SAF do Fogão, com o Textor parcialmente fora da holding, criando uma nova empresa Eagle nas Ilhas Caimã e tirar o Botafogo do comando dos antigos parceiros, iniciando assim uma nova rede. Só que todo esse processo, óbvio, é extremamente burocrático, porque além de politicagem existe muito dinheiro envolvido, muitas dívidas, então não dá pra saber exatamente ainda o que vai acontecer. E assim, vamos tentar entender da seguinte forma: a Eagle foi prejudicada pelas ações do John Textor e é quem tá no comando do Botafogo, mesmo que eles não queiram mais fazer essa gestão. O Textor, por sua vez, quer fazer uma nova rede e quer comprar o Botafogo, só que ele tem que lidar com alguns problemas com os antigos parceiros. E o Botafogo nessa história também tem seus interesses, já que ele entrou na justiça por conta de várias contas que ele tem com a Eagle. E isso é tudo muito complicado e óbvio é muito referente ao que acontece fora do campo, mas claro que afeta também dentro dele. Começando pelo não planejamento da nova temporada. O Botafogo, após um ano quase perfeito, vendeu jogadores dos quais não repôs da forma que a torcida gostaria. E a negligência do Textor para iniciar os trabalhos de forma organizada em 2025 atrasou o time em todos os fatores. Segundo, que essa postura fez
com que o time perdesse títulos, ficasse em uma posição no Carioca que o deixaria fora da Copa do Brasil no ano que vem e só contratando um técnico de fato muito tarde. Técnico esse que inclusive já foi trocado e o novo técnico também já tá sob pressão. Isso resultou numa Libertadores de início ruim, um Mundial bom considerando os resultados, mas que não tinha um futebol bem apresentado, até hoje as quedas na Libertadores e na Copa do Brasil para elencos que têm um valor mais baixo. E para piorar, após um ano de título, agora o Botafogo precisa terminar no G6 se quer disputar alguma coisa no ano que vem. Nesse período também deu para ver o Textor se aproximando de um possível sócio, Evangelo Marinax, que é outro milionário com uma rede de clubes, e assim o Botafogo fez várias transações com o Nottingham Forest, muitas delas bem estranhas. E isso pode ser resolvido amanhã, o Textor resolve os problemas e assim tranquiliza o comando. Mas pode ser também um negócio que se estende por muitos anos e o Botafogo fique preso e estagnado a alguns contratos. E esse jogo contra o Mirassol essa semana para mim foi muito emblemático. Não pelo resultado de sofrer um empate com o placar que tava, mas pelo fato da torcida não estar no estádio. E cara, faz um ano que eles viveram a maior glória do clube. Olha todos os problemas que desenrolaram depois desse negócio do Textor. E não dá pra dizer que o Botafogo não comprou ninguém esse ano, mas o planejamento não existiu. E o que vai ser do próximo ano ou dos próximos 5 ainda é uma incógnita. Mas se você pensa que esses problemas dos multiclubes só acontecem com o Botafogo, não. Acontece em todos os lugares. E por isso agora eu vou tentar navegar em outros problemas que esse tipo de gestão pode ter. Mas antes, eu vou parar aqui para pedir para você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Esse vídeo deu muito trabalho para fazer, principalmente para deixar ele o menos confuso possível. Mas assiste até o final que eu tenho muita coisa para falar ainda. E agradecer pelos 10 mil inscritos, hein? A gente chegou nessa marca, uma marca muito importante pra mim, e eu agradeço de verdade. E se você não tá comigo ainda, por favor, me dá uma chance. Agora voltando, vamos destrinchar esses multiclubes e como ele funciona na maioria dos casos. Primeiro, outro dado, vamos olhar pra quantidade. Hoje no futebol existem mais de 300 clubes que fazem parte de conglomerado com outros. E esse número no futuro próximo tende a só aumentar. E existem sim diversas formas que esses grupos funcionam e a gente vai passar por algumas delas agora. E só pra testar, tá? O Botafogo não era um clube satélite do Lyon, não pelo menos inicialmente. Como a gente já estava nesse assunto, a Eagle Football Holdings tinha uma tratativa até simples. Clubes da mesma rede que colaborariam entre si, sem ter exatamente um clube principal. O que tem sim controvérsias dado tudo o que aconteceu depois, mas como o Botafogo venceu o que podia no Brasil, houve sim um investimento. Porém, o modelo mais conhecido para esse tipo de gestão é o dos que chamamos de satélite, e que consiste no seguinte. Pensando como uma pirâmide, o Grupo City, por exemplo, tem os clubes competitivos e os clubes de suporte, que servem para abastecer principalmente o Manchester City, que é o grande líder dessa rede. E o Bahia, aqui no Brasil, inclusive faz parte desse grupo, é dito que eles são dos clubes mais importantes da rede, mas é óbvio que menos que o Manchester City, não tem como comparar. Já falei da Eagle e do John Textor, citei agora o Grupo City, mas tem outros grupos conhecidos. Podemos falar da Blue Co e do esquema feito pelos donos do Chelsea, a Global Football Holding, que tem 6 clubes ao redor do mundo, existe também, claro, o Red Bull, que tem sede até aqui no Brasil com o Bragantino, e dá pra citar até a 777, que tinha sim muitos clubes, mas por problemas financeiros, hoje já não existe mais. Que até envolve o Vasco aqui no Brasil, que entrou numa crise por conta disso. Mas como eu já passei por essa parte legal no Botafogo, eu não vou falar sobre esse assunto. Na minha opinião, esse modelo pode tornar o futebol menos atraente de certa forma. E nessa parte do intercâmbio dos jogadores no papel ela até faz algum sentido. Um jogador que pode não ter minutos desce na rede de clubes e assim todos eles se retroalimentam. Mas esses movimentos também podem envolver esquemas e aspectos legais. Olha o caso Savinho. O brasileiro foi comprado pelo Troyes, que é do Grupo City, por 6,5 milhões de euros. E na França ele nem sequer pisou em campo, sendo emprestado para o Girona, também do grupo. Ali fez uma baita temporada e conseguiu a venda por 25 milhões para o Manchester City, que é onde ele está hoje. Olhando pelo aspecto técnico, podemos entender como um jogador que foi subindo hierarquias e chegando até o topo da cadeia do seu grupo. Mas se formos analisar de outra forma, temos que o Troyes, mesmo sem nunca ter usado, conseguiu um lucro de mais de 15 milhões de euros, sendo que o time tinha que lidar com o fair play financeiro da França. Estranho. Outro caso que podemos voltar é o Strasbourg com o Chelsea. Os jogadores não utilizados pelos ingleses vão para o time francês. E o exemplo mais fácil que temos é o Andrei Santos. Mas o que isso transparece é que a Blue Co pouco se importa com o Strasbourg. A única preocupação deles é movimentar caixa. E isso inclusive irrita a torcida francesa. Já que ele recebe os jogadores que o Chelsea não usa praticamente como trampolim. E o planejamento a longo prazo na França praticamente não existe. A UEFA, de certa forma, tenta impedir esse excesso de repassagem de jogadores entre clubes. Porque financeiramente os valores podem
podem e eu acho que até são mentirosos em muitos casos, mas esse é um negócio bem difícil de controlar e bem fácil de burlar, pra ser sincero. E esse ponto que eu trouxe do Chelsea contribui pra outro problema, a competitividade. Porque, cara, como que um torcedor do Strasbourg vai esperar o seu time evoluir? Ele só serve como um satélite do Chelsea, não tem planejamento pra isso. E isso pode afetar a competitividade de forma ruim, como em forma boa, mas injusta. Podemos dar o exemplo do que aconteceu com a Udinese e o Watford em 2015, ambos comandados pela família Pozzo. Nessa temporada, vários jogadores do clube italiano foram passados para a Inglaterra, o que deu para o Watford uma tranquilidade maior em seu acesso, o que não podemos dizer que aconteceu de forma não artificial. E é óbvio que isso também leva a possíveis conflitos de interesses, e lembra que eu falei do Crystal Palace, né? Vamos voltar a eles agora. Na temporada passada venceram a FA Cup, o que foi um momento único para sua torcida que sempre sonhou com isso, e que daria vaga para eles na UEFA Europa League. Porém, por terem parte das ações dominadas por John Textor, que também tinha participação no Lyon, o clube ia contra o artigo 5 da lei da UEFA. Nela, basicamente é regulado como funciona para clubes do mesmo grupo as competições europeias. E por conta do Crystal Palace e Lyon terem envolvimento e ambos terem se classificados para a Europa League, o Palace, que foi o pior na liga, acabou caindo para a Conference, o que trouxe uma revolta para a torcida. Imagina só, o seu time conquistar a vaga no campo e não poder participar de uma competição por uma questão administrativa. É ridículo. Ainda é pior se pensar que o Textor nem é parte mais do grupo e ele vendeu sua parte. O dono do dia a dia do Palace era e é Steve Parish. Mas por uma questão de datas, mesmo com tudo isso, o Palace continuou na Conference e na justiça também não conseguiu resolver. Vimos nesse vídeo diversos exemplos de como uma organização multiclubes pode trazer problemas, sejam eles financeiros, legais e também na competitividade, o que afeta diretamente o esporte. Você acha que os torcedores do Palace, do Strasbourg ou do Botafogo têm culpa? É claro que não, mas eles são reféns de uma organização muito maior. A ideia de colaboração entre equipes no papel e provavelmente financeiramente falando pode fazer sentido, mas pensando no esporte como paixão e como um produto só traz malefícios, centralizando as forças praticamente em um lugar só. O pior é que tudo tende a ir cada vez mais por esse caminho. Clubes sul-americanos dentro desses grupos podem servir apenas como fonte, clubes menores da Europa como consolidação num cenário europeu, até chegar no nível mais alto da pirâmide. Mas até isso acontecer é a competitividade e o planejamento de vários lugares comprometidos. Qual a solução para isso? Será que seria ideal que clubes de mesmos continentes não pudessem ter os mesmos donos? Ou será que esse modelo não deveria existir porque atrapalha o futebol? E hoje o meu pedido é diferente. Me diz aí qual a sua opinião se o seu clube estivesse no comando de um grupo. Você aceita todos esses possíveis pormenores para ter um time financeiramente saudável e minimamente competitivo? Ou você acha que isso só vai fazer com que seu clube perca a liberdade e deixe de ser tão importante? Me diz aí nos comentários.